E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Começamos mais um programa em que vamos estudar o livro Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui na emissora da Fraternidade, para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Nós continuamos no capítulo 26, em que André Luiz está ingressando no seu novo serviço, seu setor de serviço, que é o Ministério da Regeneração. E o comentário que nós estávamos fazendo no último programa sobre o dizer de André Luiz que ele estava satisfeito, né? E queria servir. Quando ele recorrer ao ministro Clarencio anteriormente, lá atrás, nos capítulos anteriores, em que logo ele foi falar com o ministro Clarencio, que quem o socorreu no umbral, ele queria serviço, mas talvez não desejasse servir. Nós fizemos uma alusão ao que ele falou, com o fato de, às vezes, queremos ser ajudados, mas não desejamos realmente ajuda. Demos um exemplo no livro Obreiros da Vida Eterna, em que a casa transitória de Fabiano é um setor de socorro, posto de socorro, que ele transita nas zonas de umbral, e a irmã Zenóbia, que é a diretora do posto de socorro, ela diz enfaticamente no livro que muitos daqueles que estão nas zonas de umbral não serão recolhidos tão somente porque implore abrigo dos lábios, mas que é necessária a modificação substancial para o bem. E essa modificação substancial, ela transparece no espírito, emite ondas que casam com a tentativa de ajuda que os bons espíritos sempre nos dão. Então, muitas vezes, nós queremos só ajuda, mas não queremos realmente ser ajudados. Fazer valer aquela ajuda, né? Que é o que o André Luiz está dizendo aqui, que é o que ele queria, serviço, mas também não desejasse servir. O que ele queria realmente era a plaquinha de médico dele e atender como ele atendia, mas não é assim que funciona, né? Na realidade da vida. Espiritual superior, não. Que vai ser a nossa realidade no mundo regenerado, no mundo já transformado com ideias novas, ideias do bem. Nós também colocamos isso, comentamos sobre profissionais e muitas vezes, mais particularmente na área médica, em que nós encontramos profissionais já, graças a Deus, aumentando de número, que se dedicam, conhecem a doença, querem tratar a doença, mas se dedicam ao doente também, como ser humano, como indivíduo que está ali passando uma dificuldade e precisa de ajuda, mas precisa de socorro. Que a doença seja até uma doença incurável, mas é um espírito que está ali transitando e precisa de ajuda, precisa de consolação. Jesus não curou todo mundo. Curou? Não. Então, é o exemplo. Então, não é questão só de curar a doença, é ver o doente, que é um espírito eterno. Bom, e aí ele comentando também o dizer de que ele compreendeu a responsabilidade dele, enquanto espírito, de cada filho de Deus na obra infinita da criação, a responsabilidade nossa. E a respeito disso, Tereza, nós não comentamos, mas só aproveitando o comentário que ele fez, eu vou repetir, que é no 10º, qual parágrafo? Satisfeito? 18º, no final do 18º. É no final do 18º, ele fala assim: no entanto, agora, diante do que vira e ouvira, compreendendo a responsabilidade de cada filho de Deus na obra infinita da criação, punha nos lábios quanto possuía de melhor. Então ele compreendeu a responsabilidade de cada filho de Deus na obra infinita da criação. Isso é muito interessante. Era sincero, enfim, foi Era aí que sincero, é que a gente parou. Então essa compreensão da responsabilidade nossa enquanto filhos de Deus na obra infinita da criação é de um valor muito grande. E nós temos isso aí, o contrário do egoísmo. Porque nós estamos falando de
serviço, de servir, de trabalho com serviço, de servir, do algo mais, de ajuda. Nós comentamos aqui a missão do homem inteligente na Terra, em que os Espíritos colocam no Evangelho, segundo o Espiritismo, que é de ajudar aqueles que não conseguiram ainda aquela inteligência. Então, tudo isso é o contrário do quê? Do egoísmo. Então, o egoísmo se assenta na importância da personalidade, que é o que os Espíritos dizem, na questão de número 917 do Livro dos Espíritos. Eles dizem isso. E que o Espiritismo, bem compreendido, claro, bem compreendido, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade. Então, com a compreensão do Espiritismo, de que nós somos espíritos eternos, em estágios temporários na carne, a fim de nos melhorarmos, que a morte não existe, que a vida é uma continuidade, a vida é eterna, um corpo ou fora dele, com essas compreensões que o Espiritismo nos dá, nós começamos a ver a vida de um outro ângulo, de um prisma mais alto. E aí compreendendo essa responsabilidade nota perante a obra de Deus, né? Quando ele fala, era sincero, enfim, a gente vê que ele está abrindo o coração para as realidades espirituais novas que ele está conhecendo, e ele está admitindo que enquanto encarnado ele usava máscaras, como nós também ainda o fazemos, muito de nós. A gente tem um comportamento para cada situação. E ele devia, agir da mesma maneira. A gente precisa se vigiar muito e tentarmos nos lembrar o que Jesus nos ensinou, que as nossas palavras deveriam ser sim, sim, não, não. A gente não deveria usar máscaras para determinadas situações. O nosso comportamento deveria ser igual em todas as situações, mas muitas das vezes, quando a gente precisa de alguma coisa, a gente logo muda a tonalidade da voz, a gente se coloca numa posição mais humilde, e isso devia ser o tempo todo em qualquer situação. Mas a gente geralmente age assim quando a gente está precisando de alguma coisa. Eu estou falando por mim, que às vezes eu me pego... poxa, por que eu mudei a voz? Por que eu me coloquei assim numa posição de fragilidade? Aí eu percebo que é para conseguir alguma coisa. É o que criança faz, não é? Criança tenta manipular o adulto quando ele quer alguma coisa, aí vem todo meloso, né? E muitas das vezes a gente continua com a forma adulta, mas por dentro ainda somos verdadeiras crianças. Então, André Luiz está admitindo que agora, no mundo espiritual, ele estava pela primeira vez sendo sincero, realmente. Isso que a Tereza está falando, nosso comportamento, né? Às vezes a gente põe aquela voz melíflua, aquela coisa que é falso, né? Falsidade. E nós temos que reconhecer isso. Eu estou lembrando aqui, um amigo nosso desencarnou alguns anos atrás, um amigo comum, e no velório dele, nós nos sentamos perto do corpo, e um outro amigo, esse encarnado, do meu lado comentou assim, nunca esqueci isso, ficou gravado. O comportamento nosso aqui, num velório, deveria ser, não da questão da tristeza, até porque não tinha revolta ali naquele velório, não tinha, claro, tristeza da saudade. Não na questão da tristeza, mas na questão do comportamento, das conversas, teria que ser o nosso habitual. Ele falou assim, nós precisamos da dor para fazer isso, não é? Então, são as dores que nós ainda, espíritos muito rebeldes, a gente também ainda, né? não é sincero. Não que o espírito, não que o cristão tem que ser alegre, porque é filho de Deus, irmão de Jesus. Irmão de Jesus, que é um irmão desse, meu Deus, um irmão bom. Então, os espíritos nos dizem claramente, a alegria tem que fazer parte da nossa vida, né? Mas a alegria sadia, né? Sem prejudicar ninguém. E aí ele continua. Aí ele continua, né? Então vamos lá. Final do parágrafo 18. Não me preocupava. Não me preocupava, que eu não me perdi. Então, finalzinho do 18. No entanto, agora, diante do que vira e ouvira... achei. Me achei, gente. Estou aqui na Rádio Rio de Janeiro. Me achei. Me localizei. Não me preocupava o gênero de tarefa. Procurava o conteúdo sublime
do espírito de serviço. Realmente ele conseguiu entender que o importante não é o título da tarefa, o cargo. O importante é você saber executar as atividades desse cargo realmente bem. Você saber ser útil no teu cargo, você dar algo a mais nesse teu cargo novo. Então ele já entendeu que o mais importante é você ter o espírito de serviço, seja onde for. E essa regra serve para nós também, encarnados. A gente vai precisar entender isso, vai precisar entender que não importa qual é o cargo, o que importa é como você vivencia essa sua experiência profissional, essa sua experiência de trabalho. É isso que ele está dizendo para nós, e isso ele já está entendendo. Então, entendimento. Olha, o conteúdo sublime do espírito de serviço. E uma coisa que nós temos sempre fazer no espírito de serviço, o conteúdo sublime, que o trabalho é para Deus. No livro que nós já lemos anteriormente, no livro Caminho, Verdade e Vida, no seu capítulo 101, o título é Tudo em Deus, o Emmanuel fala que constitui ótimo exercício contra a vaidade pessoal, a meditação nos fatores transcendentes que regem os mínimos fenômenos da vida. Os mínimos fenômenos. Eu vou varrer uma casa, vou lavar uma louça, nos mínimos ali, tudo tem que ter um valor, meditar no valor transcendente daquilo. O que é isso? Transcende só o ato que nós estamos vendo. Há alguma coisa a mais em cima disso. O que eu estou exercitando para o meu espírito fazendo aquilo? Não é? É isso que vale. É isso que é o... Como eu estou fazendo e de que jeito eu estou fazendo. Estou fazendo com má vontade, com raiva? De que jeito? Como eu estou fazendo isso? Então, isso é o valor transcendente. Então, isso é um exercício contra a vaidade pessoal. Porque no momento que eu sei que é informação, que é instrução, que eu estou fazendo para Deus, tudo é para Deus, se eu estou revoltado com aquilo, então a coisa não está bem. Aí já é meditação, é um exercício contra a minha vaidade, que é o que o Emmanuel está dizendo. Aí, continuando. O velhinho fitou-me surpreendido e perguntou: é mesmo? Interessante, ó, depois de tudo isso aqui, o comportamento do André Luiz, né, que ele diz: senhor ministro, compreendo agora a minha passagem, agora eu quero trabalho, né? Perdi muito tempo na vaidade útil. Aí o ministro fala assim: é mesmo você o ex-médico? É você? Está todo mundo espantado com essa mudança de comportamento do André Luiz, porque eles conheciam quem foi André Luiz, né? A última encarnação de André Luiz. Então está todo mundo espantado. O Rafael ficou espantado porque ele já não estava perguntando tanto, não era mais o dono da verdade. Não é? Ele agora estava aberto, ele abriu o coração dele para o novo, né, para o novo comportamento que ele deveria ter no mundo espiritual. Então o velhinho falou: meu Deus, eu peguei o André Luiz errado, tá igual o Rafael. Eu acho que esse André Luiz aqui não é o André Luiz médico, importante, vaidoso, orgulhoso da terra. Esse aqui é outro, né? Quando o apóstolo Paulo, no livro Paulo e Estevão, é bom exemplo disso. Ele era a esperança da raça hebraica, à época. Ele era a esperança, ele ia ser o sumo sacerdote da raça hebraica. Ele já estava programado na cabeça dele que ele ia ser aquilo. Ele tinha... Ia acabar com os romanos. Ele era cidadão romano, estudou numa das 3 faculdades que tinham na época, que era em Tarso, falava fluentemente o grego, era judeu por família, tinha cidadania romana, tinha dinheiro. Ele tinha tudo. E era bonito, hein? Pelo que o livro lá, o Emmanuel fala isso. Bom, então ele tinha tudo. E uma inteligência, né, muito, muito grande. E aí, qual era a intenção dele? Era o trabalho para ele. Ele não tinha essa noção de nada do que de servir para Deus. Ele falava de Deus, conhecia as leis, mas o trabalho era para a vaidade dele. Quando nas lutas internas, a história do livro conta, as lutas internas se acumulam, vão se acumulando no interior e tem o seu ápice, o seu auge,
no encontro dele com Jesus às portas de Damasco, no deserto, ele se transforma. Que queres que eu faça? Que queres que eu faça? Essa transformação não vem de súbito. Isso é uma caminhada longa. Isso é uma caminhada árdua e longa, até o Espírito conseguir isso. Só nessa encarnação, as lutas que ele teve de consciência. Ele matou Gesiel, ele indiretamente matou a noiva. E já ia matar quem cuidou da noiva, quem acalentou a noiva até o final da encarnação, que foi Ananias, trazendo a palavra de conforto para ela. E fez o que fez como Saulo. Mas no seu ápice de luta interna contra o homem velho, ele encontra Jesus. E na hora ele pergunta, o que queres que eu faça? E aí logo depois ele entra. E Jesus pede justamente a quem ele ia matar para lá dar um passe nele e curar ele da cegueira, que ele ficou 3 dias cego. Que é lá da cidade de Damasco. Então, os amigos se surpreendem com ele. É você? É você? E começa a surpresa. Ele vai querer pregar na sinagoga, eles ficam surpresos. Não, você. Até quando ele chega, ele passa 3 anos no deserto, no oásis de Dan, trabalhando no deserto com Áquila e Prisca, e logo depois desses 3 anos ele vai procurar a Casa do Caminho, que 3 anos antes ele fez aquela confusão lá, né? Prendeu um, prendeu o outro, e ele vai procurar a Casa do Caminho. Quando eles não querem recebê-lo, eles ficam, mas é ele? Não, peraí, vamos com calma. Ainda hoje não, depois a gente vai lá conversar com ele, não deixa ele entrar, porque eles ficam assim, surpresos com aquela transformação. É o que está acontecendo aqui com André Luiz. Mas é o que aconteceu com Maria de Magdala também. A maior transformação do Evangelho. Os próprios discípulos, depois da morte de Jesus, não acreditaram que ela tivesse visto Jesus primeiro. Pelo que ela era naquela encarnação. Ela era uma cortesã. Então a transformação, ela surge sim para todos nós. É uma caminhada longa e árdua, mas ela surge. Não é? Então, continuando aqui. 21º parágrafo. Depois da interrogação do ministro, né? É mesmo você o ex-médico? Aí ele responde, sim, reticências. Murmurei acanhado. Genésio calou por momentos, como buscando resolução para o caso, dizendo, então, louvo seus propósitos, quer dizer, suas intenções, né? E peço igualmente ao Senhor o conserve nessa posição digna. Porque todos nós precisamos ter propósito na vida. Porque aquele que não tem propósito não sabe para onde vai. Tem uma história que mostra justamente isso. É a história da Alice no País das Maravilhas. Quem viu o filme ou quem leu o livro, tem um momento que ela se encontra com um gato psicodélico lá todo estranho. E ela pergunta para esse gato onde é que aquela estrada vai dar, que ela está numa encruzilhada com ele. E aí ele pergunta para ela, mas para onde você quer ir? Aí ela falou, para qualquer lugar. Então ele fala para ela, então qualquer estrada serve. Porque se você não sabe para onde você quer ir, se você não sabe o que você quer fazer, qualquer lugar serve. Então o ministro percebeu que o André Luiz agora tem um propósito na vida. E o propósito, não é ser útil. Um dos propósitos dele, agora no mundo espiritual, é servir a Deus. Servir a Deus em qualquer tarefa. E esse deve ser o nosso propósito. Existe um espírito chamado Jesus Gonçalves. Ele tem, ele quando psicografou através de Divaldo Pereira Franco, ele coloca que todos nós somos flores e devemos florir onde formos plantados por Deus. Então, o nosso propósito é servir a Deus aonde nós estamos reencarnados, seja onde for, com quem for, em que trabalho estejamos nós enquadrados. Na realidade, o nosso propósito maior deve servir a Deus em primeiro lugar e regenerar o próprio comportamento, que é o que o André Luiz está fazendo. Então, o velhinho, o Genésio, o ministro, falou, louvo os seus propósitos.
e peço ao Senhor que você conserve nessa posição, que você não mude. Porque, como diz o Emmanuel, começar é fácil, manter-se no trabalho é difícil e terminar a tarefa é sacrificial. Então, o ministro vai pedir a Deus que ele não mude o propósito dele, enquanto ele estiver no mundo espiritual. E que nós também devemos sempre pedir isso a Deus, que nos ajude a não mudar o nosso propósito na encarnação. É isso que a Teresa está comentando, quando é sobre a nossa promessa, né? Muitas vezes que nós fazemos quando vamos encarnar. O Espírito nos diz que nós somos os campeões da promessa. Ele fala, tanto que o ministro fala assim: eu louvo os seus propósitos, as suas intenções, e peço a Deus que o conserve nessa posição. Então, André Luiz está no plano espiritual. E nós podemos nos reportar a questão de número 340. Primeira 133. Qual é o objetivo da encarnação? 132. Qual é o objetivo da encarnação? Deus impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Mas, para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. E na pergunta de número 340, que é o capítulo da volta do espírito à vida corporal, o comentário da pergunta 340, Kardec coloca que o viajante que embarca sabe a que perigo se lança, mas não sabe se naufragará. O mesmo se dá com o espírito. Conhece o gênero das provas a que se submete, mas não sabe se sucumbirá. Deus o sabe, nós é que não sabemos. O André Luiz, quando o ministro fala aqui do André Luiz, Deus conserve a sua posição, essa posição sua digna, quando o André Luiz vai ingressar no trabalho, mas ele pode desistir. Está no plano espiritual. Assim como nós encarnados no plano espiritual, estudamos, trabalhando, muitos de nós prometemos, mas chega aqui no corpo, a história é outra, não é? Pedro disse que ia morrer por Jesus, mas o negou 3 vezes. Então, é a nossa fragilidade que ainda é muito grande. Então, continuando, né? Isso. Parágrafo 24. E como que, preocupado em levantar-me o ânimo e acender-me no espírito novas esperanças, acentuou. É interessante que o espírito superior, eles nos ajuda o tempo todo, nos insuflando bom ânimo. Mas os inferiores, eles fazem justamente o contrário disso. Eles usam as influências para nos desanimar da tarefa. Separei uma página para a gente estudar lá no centro, ainda não estudamos não, vamos estudar, que fala que é um apólogo, né, que o irmão X coloca, eu acho que é no livro Pontos e Contos, agora eu não me recordo o livro que é, mas é um dos livros do irmão X, que tem uma conversa nas trevas, e o espírito trevoso, o que ele diz numa loja que tem lá instrumentos para perturbar o encarnado, ele vê, o irmão X vê que o que tem o instrumento, né, que mais é usado para perturbar é o instrumento do desânimo. É o desânimo que, mais ou menos assim é a história. Então a gente vê que a ferramenta que o espírito superior usa para que a gente melhore a nossa condição é o bom ânimo, não é? Ele é levantar o ânimo, é insuflar coragem e esperança. E os espíritos que querem desarticular a nossa encarnação, perturbar a nossa vida, e se eles estão ali com a permissão de Deus, não podemos nos esquecer disso, eles usam justamente o contrário, o desânimo. Então,
estamos terminando o programa. Vamos conversar sobre isso mais um pouquinho no próximo programa. Muito obrigado a todos, muita paz, Deus abençoe. O relógio aqui não para, fique com Deus e obrigado pela paciência de nos ouvir. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.